Olá, está iniciando aqui pela TV Cidade mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós que temos o intuito, juntamente com toda a produção desse programa, levar até o nosso telespectador assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde. E de forma comum, muitas vezes no nosso programa nós trazemos especialidades de alguma área da saúde aqui no nosso programa. Hoje, na nossa edição, nós vamos falar um pouquinho sobre o Hospital Universitário Santa Terezinha. Essa instituição que tem um papel importante no desenvolvimento da nossa região. E para falar sobre isso, nós recebemos o Dr. Adgar Bittencourt, diretor do Hospital Universitário Santa Terezinha. Professor Adgar, que muitos conhecem, empresário, proprietário de uma clínica na área da odontologia, professor da nossa universidade, enfim. Doutor, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado. Inicialmente queria cumprimentar o staff desse canal, né? E cumprimentar todos os nossos telespectadores. Para mim é uma satisfação muito grande retornar a essas câmeras, onde eu fiz uma experiência há uns anos atrás e por 7 anos eu mantive um programa no canal 21, né? Olho Vivo, então é Olho Vivo na TV, exatamente. É um programa que me deu muita satisfação, me ensinou muito, me projetou muito na área social, né? E eu ainda guardo muita saudade daquele tempo em que nós fazíamos televisão, não com todo esse requinte que vocês têm hoje, mas emendando um barbante no outro, né? E fazíamos uma televisão que agradava muito às pessoas, porque era da casa, né? Claro. Dentro mais ou menos da forma com que eu imagino que você faz. Com relação ao Hospital Santa Terezinha, eu este ano cumpro uma grande satisfação pessoal também, porque eu entrei no Hospital Santa Terezinha no dia 2 de outubro de 2007 e agora completei 3 anos já de gestão, né? E o hospital tinha realmente uma situação crítica do ponto de vista financeiro, econômico, estrutural, enfim, tinha uma situação bastante... relembrar, existia até a seguinte pauta nos meios: o Hospital Santa Terezinha corre o risco de fechar. Pela questão financeira, pelo déficit. Na verdade era mais ou menos isso, quer dizer, apesar de ter sido doado, o hospital ter sido doado para a universidade, para a FUNOESC, para a Fundação Universidade Oeste de Santa Catarina, a forma com que essa doação se fez, a situação em que o hospital se encontrava e sobretudo, vamos dizer assim, a gestão que vinha vindo com todo o sacrifício trazendo o hospital na sua sobrevivência, mostrava que como empresa, ele estava numa situação muito difícil. A dívida do hospital, existe alguns números? Quando eu assumi, aliás, quando a fundação assumiu o hospital, ela já recebeu o hospital com um déficit. E, apesar de que isso não apareceu na auditoria e tal, mas imediatamente ao assumir o hospital, a fundação já teve que colocar lá em torno de R$1 milhão para acertar situações muito urgentes e iniciar a gestão, né? E 2 anos e pouco depois, essa situação se agravou muito. As dívidas já estavam beirando a praticamente R$5 milhões. E aí, num acordo com o reitor e com o presidente da fundação, na época eu dirigia a área de saúde da UNOESC, né? Eu fui convidado para fazer uma tentativa de recuperação e de colocação desse hospital numa situação mais confortável, né? Doutor, só para nós, pois não. Uma pergunta pessoal. Claro. Agora. Por exemplo, o doutor Adgar tem uma carreira consolidada na UNOESC, na nossa região, como profissional da área da saúde. Por que assumir esse compromisso de pegar um hospital com esse déficit e colocar a cara para bater essa batata quente? O que motivou o doutor a assumir esse compromisso? Realmente essa foi a pergunta da minha mulher na época, né? Foi a pergunta bem
bem evidentes, porque largar uma situação consolidada e boa, eu tinha uma situação muito confortável, eu dirigia todas as faculdades da saúde, né, inclusive os cursos brilhantes que nós temos hoje na UNOESC, que são da saúde. Mas a situação é assim, a minha vida tem sido uma vida feita por desafios, né? E eu acho que esse foi talvez o desafio mais difícil que eu enfrentei. Primeiro, a decisão de aceitar. E segundo, a logística e as estratégias que deveriam ter sido criadas e feitas, né, para que você pudesse resolver a situação, né? Eu já tinha tido uma experiência há muitos anos atrás, quando a empresa Caetano Branco, que era uma das maiores empresas da nossa região, entrou em concordata. Como eu era acionista, eu acabei assumindo a concordata, a presidência da comissão que levantou a concordata bem antes do prazo, né? Então já tinha, então já era um desafio grande. A odontologia por si só já é um grande desafio. É um desafio diário, né? E eu tinha me preparado, eu vinha me preparando para essa área da gestão da saúde, fazendo exatamente cursos e lendo muito, com relação especialmente à atuação do Sistema Nacional de Saúde e a sua relação com os hospitais. De formas que também para ir para essa, vamos dizer assim, para esse pepino, né, para descascar, eu tive a colaboração muito direta da Fundação e da Universidade, através especialmente do professor Genésio Tel, que é o nosso presidente, e do Aristide Simadon, que é o nosso reitor. E eu tracei algumas estratégias iniciais de choque de gestão que precisa ser dada, e a Fundação nos cobriu, nos apoiou, né? De tal forma que em menos de 6 meses o hospital pagou as suas dívidas de curto prazo, rolou as dívidas de médio para longo prazo e começou a ter outra forma de gerir as suas funções, né? Também foram feitos investimentos de ponta, havia um grande sucateamento, quer dizer, os aparelhos eram todos sucateados, né, pelos anos de uso. E nós fizemos investimentos bastante maciços nessa área, né? Leasing, nos endividamos até um pouco mais do que tinha na época, né? E imediatamente isso começou a reagir, quer dizer, começou a melhorar. Também nós tivemos uma coincidência histórica. Eu entrei no dia 2 de outubro na gestão, no dia 5 de outubro nós assinamos o contrato com o SUS para prestarmos serviços de alta complexidade em oncologia. Que antes não existia. Que antes não existia. Então esse foi um passo. 3 dias depois. Esse foi um passo importantíssimo, porque fazia 7 anos que o pessoal fazia todas as gestões possíveis, políticas e tal, e não estava conseguindo, né? Então parece que foi uma coincidência, não. Foi uma coincidência histórica. E resgatou um trabalho de um grupo muito sério, que era comandado pela professora Dorvalina Lang, né? Eles trabalharam muito isso. Eu apenas fiz que nem o Lula agora na eleição, né? Só colhi os frutos, os resultados de anos de trabalho, né? E ao instalar este processo, o hospital, que já tinha uma abrangência de assistência para a AMOC e mais alguns municípios, passou a ter uma abrangência referencial para 55 municípios. Então, isso realmente aumentou muito a nossa capacidade de trabalho, de receita, como também aumentou muito as obrigações, porque nós tivemos que adquirir tomógrafo novo, ultrassom, uma porção de aparelhos para cumprir os requisitos desse contrato que a gente assinou, né? Então, a evolução desse trabalho, e hoje nós temos um núcleo de tratamento de câncer daqui da região, que ele é considerado modelo. No nosso núcleo, as filas praticamente não existem, a espera não passa de 20 dias, nós agora estamos trabalhando para que ela não passe de 10,
Então a gente vem aperfeiçoando isso. Mesmo com a demanda aumentando. Mesmo com a demanda aumentando. Nós temos hoje 500 pacientes em tratamento. 500 pacientes. Né? E já salvamos um bom número de vidas, né, que não teriam, no deslocamento para Florianópolis ou para outras áreas, talvez não tivessem essa chance de ter as facilidades de tratamento que nós temos aqui. Esses 55 municípios somam aproximadamente que população? Existem números? O hospital, ele hoje exerce função, eu até vou fazer um desenho aqui que a câmera permite, né? São vários círculos de atuação, né? Diretamente nós atendemos 125 mil pessoas, diretamente. Que são a população dos 13 municípios da AMOC, né? Expandidamente, também de forma direta, nós vamos para 220, que são municípios como Campos Novos e outros municípios próximos da AMOC. Correto. Né? E a nossa referência para a oncologia, para o câncer, é 55 municípios, o que dá 599 mil habitantes. Não sei se agora com o censo novo talvez tenha ampliado aumentado, um pouco, né? Então veja que é uma grande responsabilidade, né? Mas também tem seu retorno. Nós hoje fazemos cirurgias de alto risco, a nossa UTI tem ocupação acima de 90%, ela está sempre lotada, né? Isso, claro, canaliza recursos. E a gente então com isso, mais alguns golpes de sorte durante esses 3 anos e também fechando todas as torneiras, que hoje nós trabalhamos assim com uma folha enxutíssima, muito abaixo dos 50%, né? E trabalhamos assim com um número de médicos suficiente, mas são pessoas muito dedicadas, que têm alta produtividade, né? A nossa média de cirurgia hoje passa de 15 cirurgias por dia. Então, nós crescemos bastante nessa área, né? Mas mesmo assim, o hospital, nesses 3 anos também saiu do vermelho. Quer dizer, hoje nós temos um equilíbrio. Para nós fecharmos, nós estamos quase indo para o intervalo. Doutor, desses quase 5 milhões, que foi o déficit quando o doutor assumiu o hospital, para nós até encerrarmos esse bloco, hoje o hospital já não atua no vermelho e... Não, nós a partir de junho desse ano conseguimos equilibrar, estamos praticamente empatando. Vamos supor, se o hospital falisse hoje, ele pagaria todas as contas, não ficaria devendo para ninguém. E até sobraria um pouquinho, né? Uma conquista então, comemorada, com certeza. Sem dúvida, essa foi talvez o nosso primeiro grande passo para o chamado equilíbrio. Mas eu acho que depois nós podemos continuar conversando um pouco sobre isso, né? Isso é uma situação contábil, né? Correto. E que vem através de uma política que foi a devolução do hospital que foi doado para a UNOESC, para devolução para a comunidade. Que a gente vai falar então no próximo bloco. Beleza. Ok? Vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável, voltamos na sequência.